Olá, meus amigos, tudo bem? Estamos aí na parte final das mensagens com o tema Missão Impossível. Hoje nós estamos no Missão Impossível parte 3, a parte final. Na videomensagem anterior nós falamos sobre algumas leis lá do livro de Levíticos que foram dadas para o povo de Israel. Lembrando que capítulo 27, que é o último capítulo do livro de Levíticos, ele fecha com os seguintes dizeres: esses são os mandamentos dados por Deus a Moisés para os israelitas. Então, tudo o que foi dito dentro do livro de Levíticos é para os israelitas e não para nós cristãos e gentios. Porém, o Senhor Jesus, ele traz algumas observâncias sim que nós devemos seguir para sermos pessoas melhores. Lembrando que os 10 mandamentos e o conjunto de centenas e dezenas de leis que foram dadas em Levíticos, em Deuteronômio, não são um requisito, não foram um requisito para que o povo de Israel alcançasse a salvação. Mas o objetivo era que eles viessem a ter um código de condutas, para que eles viessem entrar na terra prometida, viver uma vida que agradasse a Deus na terra prometida e também a caminho na mesma. Quando nós falamos sobre o que Jesus vem a dizer, por isso que hoje nós vamos falar dos mandamentos de Jesus, eu queria que vocês acompanhassem comigo no Evangelho segundo Mateus, no capítulo 5, no versículo 19, que vai dizer assim: quem violar qualquer um destes mandamentos será o menor no reino dos céus. Se vocês observarem, lá em cima do versículo 17 desse capítulo 5, vai vir um título que é o cumprimento da lei. Aqui Jesus vai falar que ele não veio para abolir a lei, mas que ele veio para revogar, ou seja, modificar, melhorar essa lei. Quando Jesus fala que qualquer um dos que vierem a violar qualquer um desses mandamentos será o menor no reino dos céus, ele não está falando que as pessoas que não cumprirem os mandamentos elas vão para o inferno, mas ele está dizendo que o fato das pessoas não cumprirem as torna menores no reino dos céus. O que vai ser esse menor no reino dos céus eu não sei, mas o que importa é que Jesus não está condenando ninguém ao inferno quando ele fala sobre o descumprimento ou a violação de um dos mandamentos, e aqui está bem claro. Se você acompanhar lá no 20, aí vai ter um título, no versículo 20 desse mesmo capítulo 5, que vai ser: a nova justiça é superior à antiga, na minha Bíblia, que é a versão de Jerusalém. E o versículo 20 diz: com efeito, eu vos asseguro que se a vossa justiça não ultrapassar a dos escribas e a dos fariseus, não entrareis no reino dos céus. Aqui eu queria abrir um parêntese para que vocês pensassem o seguinte: nas últimas 2 videomensagens, nós abordamos um pouco sobre o que são esses atos de justiça dos escribas e dos fariseus, que eles seguem tanto os dispostos lá do livro de Levíticos, assim como do livro de Êxodo, em especial Êxodo 20, que vai falar sobre os 10 mandamentos. Quando nós entendemos que tem aquela quantidade imensa de observância, e aí muitas pessoas vão falar assim: pô, então complicou, porque se eu tenho que ser mais justo do que essas pessoas que são tão justas, o que eu vou fazer? O que vai ser de mim? Só que o que Jesus quis dizer aqui, eu queria que você lembrasse do que foi dito na mensagem anterior, quando nós falamos da história daqueles 2 homens que foram ao templo orar, um fariseu, seguidor da lei, e o outro publicano, pecador, cobrador de impostos. O fariseu orava de si para si, ele orava internamente, e ele se dizia tudo o que ele estava fazendo, ele expunha todas as obras da lei que ele estava cumprindo, e ainda dizia que ele não era como aquele publicano pecador. Já o publicano, ele não ousava nem levantar o rosto aos céus, e ele orava dizendo: ser propício a mim, pecador. O que é que Jesus vai dizer? Lá em Lucas, no capítulo 18, no versículo 10, que o publicano pecador, que não ousava nem sequer levantar o rosto aos céus, que não era um cumpridor da lei, que não fazia aquelas obras da lei, aquelas ditas boas obras da lei que o fariseu fazia, desceu, foi justificado, e o outro, o fariseu, não foi justificado. Então o que Jesus quer dizer é que as nossas obras, elas não podem ser da boca para fora. Se você é pecador, você tem que reconhecer que você é pecador e buscar melhorar em Cristo Jesus. E não achar que são as obras que você pratica que te tornam
uma pessoa melhor, porque elas não são, que são as obras que você pratica que vão te salvar. Eu vou ler agora uma sequência de algumas modificações que Jesus deu aos mandamentos antigos. Acompanhe comigo lá no Evangelho segundo Mateus, no capítulo 5, no versículo 22. No versículo 21 vai falar o seguinte: ouviste o que foi dito aos antigos: não matarás, aquele que matar terá de responder no tribunal. Eu, porém, vos digo, todo aquele que se encolerizar contra seu irmão terá de responder no tribunal. Aquele que chamar o seu irmão cretino estará sujeito ao julgamento do sinédrio. Aquele que lhe chamar renegado, algumas bíblias vai ter tolo, racal ou idiota, terá de responder na geena de fogo, ou no fogo do inferno, em algumas bíblias. Quando nós entendemos que Jesus ele dificulta as coisas, nós temos que entender o seguinte: o que Jesus quer mostrar não é que se eu não seguir isso eu vou para o inferno, mas é o quão difícil é que eu tente viver pela lei, que eu tente viver praticando obras, para que essas obras me tornem justos. Nós já falamos na mensagem anterior e hoje eu trouxe até um versículo, lá quem quiser acompanhar eu só vou citar o que o versículo fala. Mas lá na carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo 3, no versículo 8, Paulo vai dizer que todo o nosso esforço por obras para ser justos são como esterco. Então, não adianta que eu tente fazer obras para ser justo. Eu vou fazer obras para ser uma pessoa melhor, mas não para ser justificado, porque eu não alcanço a salvação por meio de obras, eu alcanço a salvação por meio de graça. O próprio apóstolo Paulo vai dizer que quando a salvação me alcança, as obras de Cristo passam a ser realizadas através da minha vida. Mas a salvação não me alcançou porque eu realizei boas obras. As boas obras foram realizadas porque a salvação me alcançou. Eu vou ler apenas mais uma descrição de Jesus, de modificação dos mandamentos. Nós vamos finalizar, para você entender o quanto que Jesus dificultou mais. Se você quiser depois ler na íntegra, você pode ler todo esse capítulo 5 do Evangelho segundo Mateus. No início vai falar das bem-aventuranças e depois vai entrar, a partir do versículo 17, vai falar sobre essas modificações que Jesus deu aos mandamentos. Acompanhe comigo para você ver o quanto que o próprio Jesus ele dificultou um pouco as coisas. Lá no versículo 38 desse capítulo 5 vai dizer assim: ouvistes o que foi dito, olho por olho e dente por dente. Eu, porém, vos digo, não resistais ao homem mau. Antes, aquele que te fere na face direita, oferece-lhe também a esquerda. E aí, quem tem coragem, hein, de apanhar de um lado? Tem pessoas que falam assim: ah, mas Jesus não estava sendo literal aqui. Não, ele estava sendo literal sim, porque no vale, lá no Getsemane, no jardim de Getsemane, quando ele vai ser preso e Pedro vai com a espada direto na orelha daquele servo chamado Malco, e ele corta a orelha daquele servo, Jesus disse que não era para ele fazer isso. Mesmo os momentos que Jesus tomou bofetadas, que Jesus tomou chicoteadas, você não vê Jesus reclamando. Você não vê Jesus, e ele poderia clamar, pedir que uma legião de anjos, que centenas de milhares de anjos viessem para o defender. Ele não fez, então ele quer que nós agimos de forma semelhante. Muitas vezes eu não consigo agir assim, eu não sei se você consegue. Muitas vezes, se alguém vier brigar comigo e vier bater na minha cara, o impulso vai fazer com que eu venha revidar. Eu não estou cumprindo esse mandamento que Jesus ensinou em você. Você consegue cumprir esse mandamento? Então, se você quer viver por obras, tem que seguir esses mandamentos como base para ser salvo. Você verá que você irá falhar na maioria deles. E aí, na continuidade, lá no versículo 42, diz assim: dá ao que te pede e não volte as costas ao que te pede emprestado. Você tem dado esmolas, auxílio àqueles que te pedem? Eu confesso que eu não tenho auxiliado todas as pessoas como deveria. Busco fazer o máximo que eu posso. Mas Jesus fala que é para dar a todo aquele que te pede. Ele não coloca condições. Então, se você não dá todo o que te pede, você usa aquele clichê evangélico que você não vai dar o peixe, que você vai ensinar a pescar, e não existe isso na Bíblia. Na Bíblia, Jesus está sendo bem claro aqui, está falando que você tem que dar todo o que te pede. Se você não faz isso, você está violando o mandamento. E aí, quer que eu continue com a lista?
Se você continuar lendo, você vai ver que tem mais vários outros mandamentos modificados por Jesus. O que eu queria deixar para vocês é que Jesus, ele não cobra como regra para a salvação que você siga os mandamentos, mas ele mostra que esses mandamentos eles te tornam uma pessoa melhor e que o objetivo deles é esse, e não é te salvar. O que te salva é a graça. A salvação é única e exclusivamente por meio da graça. Para fechar, eu queria que vocês acompanhassem comigo lá na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 6, no versículo 23, que vai dizer assim: o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por intermédio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Dom gratuito de Deus, vida eterna. Por intermédio das obras? Não. De Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, gente, não tente se salvar. Aceite a Cristo Jesus como único e suficiente Salvador e passe a buscar viver por essas obras, não para alcançar salvação, porque a salvação não vem por meio delas, mas para se tornar uma pessoa melhor. E você que quer cumprir toda a lei, eu vou ler agora 2 versículos finais. Um da carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 13, no versículo 9, que diz o seguinte: todo mandamento se resume neste: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então, se você quer cumprir a lei, ame o teu próximo. Você pode, ajude o teu próximo. Se você pode, dê esmolas. Se você pode, tem uma pessoa que está com fome, ela te pede para comprar algo para ela comer, ao invés de ficar espraguejando essa pessoa e chamando ela de vagabunda, compre alguma coisa para essa pessoa comer. Dê uma roupa sua que esteja sobrando. Auxilie um amigo, um familiar, que você estará cumprindo esse mandamento. E ame, mas ame de coração, ame de verdade, não da boca para fora. E lá na carta de Gálatas, no capítulo 5, no versículo 14, o apóstolo Paulo vai dizer novamente: toda lei se resume num só mandamento, a saber, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Toda lei se cumpre nisso. Então, o que eu deixo para vocês, o recado que eu deixo é: quer seguir a lei? Ame ao próximo. Jesus, ele vai dizer no Evangelho segundo João, João vai interpretar, vai registrar o que Jesus disse da seguinte forma: um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros como eu vos amei. Jesus revogou o mandamento de amar o próximo como a nós mesmos. E aí, você tem coragem? Você consegue amar o próximo como Jesus amou? Eu não consigo em todos os momentos da minha vida, mas nem por isso eu sou condenado ao inferno, por eu não conseguir em todos os momentos da minha vida seguir esse mandamento. Então, que o amor do Pai, que a graça de Cristo e que as consolações do Espírito de Deus estejam com vocês. E que a graça alcance o coração de cada um. Até a próxima.